Muitas vezes a gente fica trabalhando dentro do padrão por muito tempo e não consegue visualizar uma saída, não consegue visualizar um outro passo, né? E eu gosto de falar que a saída é para dentro. E essa é a proposta da vivência, você olhar para você mesmo, olhar para dentro do seu coração, para dentro, né, das suas questões, para saber lidar com o que aparece. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Vamos tomar um cafezinho, gente? Bom dia, tá quentinho. Então a proposta da vivência é essa. É a gente olhar para dentro, né, amorosamente. Não só na vivência do amor vai ser amorosamente, mas olhar para dentro amorosamente implica em a gente deixar de lado um pouco algumas amarras, alguns preconceitos, né? Algumas crenças que nos limitam por vezes, né? Mas hoje, esses eram os recados que eu ia dar. Você gosta de café, Fatinha? Eu também. De manhã, gente, não dá. De tarde eu até tomo um chazinho. Eu gosto muito de chá também, mas de manhã eu preciso do bom café, porque é esse que dá aquela força para o dia começar bem. Saudade de cafés assim com as amigas, tal. Esse eu tô com saudade, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente vai se encontrar e tomar um bom café. Mas vamos lá. O tema de hoje é criança interior. Como está a sua criança interior? Será que ela está ferida? Será que ela está alegre? Será que ela está triste? É essa pergunta que eu queria fazer para vocês. E às vezes a gente não tem essa resposta assim, rápida, não. Mas o que é importante a gente pensar? Que a criança interior precisa ser acolhida. Ela existe, ela está ali. Nós levamos a nossa criança onde a gente vai. Quando a gente nasce, a gente é criança. Então, está ali, latente a criança. Depois que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, existem alguns movimentos que a gente acaba fazendo que sufocam essa criança, que essa criança se cala, que essa criança às vezes se expande e se comunica muito bem, mas a minha proposta aqui é para a gente pensar como tá. Porque um dos importantes passos dentro do trabalho terapêutico é a gente entender os anseios dessa criança, acolher as questões que vão aparecer, mas que a criança interior precisa. Você já pensou nisso? Como está a sua criança nesse momento? Será que ela precisa ser acolhida? Muitas vezes, porque nós passamos por muitas situações, cada uma a sua, a criança ela fica ferida, ela fica abandonada, ela fica com alguns sentimentos que trazem tristeza. Então é importante a gente pensar em acolher essa criança. E como se faz isso? Existem várias técnicas, várias maneiras de acolher a criança interior. Mas eu sugiro que o primeiro passo para você entender isso é o passo do olhar para dentro, né? O passo do amor próprio. E existe um movimento que muitas pessoas desenvolvem de olhar para todo mundo, cuidar de todo mundo e não se amar. Achar que uma coisa é inversa à outra, né? Para a gente poder dar amor, a gente primeiro precisa se amar. Então, se esse trabalho não está sendo feito, se esse trabalho ainda não existe, vamos dar o passo de buscar se amar, de buscar olhar para dentro, para poder cuidar da criança interior, para poder curá-la, né? E a gente sabe aquelas coisas que vêm da infância, né? Que a gente ama fazer. Se permita. Não tem nada errado, não tem nada errado brincar no chão, não tem nada errado rolar, não tem nada errado fazer coisas que às vezes parecem, isso aqui é de criança, isso aqui não é, isso aqui eu não posso fazer. Bom dia a todos que estão entrando, bom dia Evandro, seja bem-vindo. Então, como que você está olhando para sua criança interior? Você tem brincado? Tem se divertido? E aí, eu sei que a gente tem alguns limites nesse momento por conta de tudo que está rolando, mas existem coisas que podem fazer, montar um quebra-cabeça, sei lá, brincar, né? Eu tenho criança em casa, então para mim é mais fácil. Criança não, é um pré-adolescente, ele tem 11 anos. Mas ele tem um lado criança ainda bem aflorado, é uma delícia a gente brincar muito. Mas eu sugiro que você, mesmo que você não tenha criança em casa,
que você busque esse brincar. E esse brincar não precisa não precisa ser de um jeito fixo, né? Acho que a criança interior, o brincar, o curar essa criança pode ser de várias maneiras. Eu sugiro que você busque a sua maneira de brincar com a sua criança interior para curá-la. Porque muitas vezes ela se sente exprimida, né? E quando a gente dá vazão à nossa criança, qualquer coisa que a gente vai fazer que tem um movimento, que tem um outro tipo de padrão de movimento, eu gosto de falar dos padrões porque a gente congela em alguns padrões, né? E isso nos machuca muito. E sim, podemos brincar em todas as idades. A gente não só pode, como a gente deve brincar. E claro que o trabalho terapêutico também pode acolher essa criança interior, pode curá-la. As vivências também podem fazer isso. Mas nesse momento, mesmo que você não vá fazer nada disso e não tem problema, busque olhar para sua criança. Porque é importante olhar, porque daí você sabe o que ela está pedindo, o que ela está precisando nesse momento. E às vezes ela só está precisando chupar um sorvete. Parece bobagem, mas não é. Às vezes ela só está precisando pisar na grama, pular amarelinha. Foi feito esses dias um vídeo, esses dias não, faz mais de um ano já, que eu achei interessantíssimo. Colocaram uma amarelinha na calçada, era um estudo, e ficaram filmando. E as pessoas que passavam ali, adultas, senhoras, senhores, homens e mulheres, não tinha distinção, passavam e pulavam a amarelinha. E ao final de pular essa amarelinha, olha, uma coisa tão simples, né? Elas estavam sorrindo, elas estavam alegres, elas estavam pra cima. E é isso que eu falo, se conectar com a criança é isso. É a pular a amarelinha, né? Quem nunca, depois já de adulto, viu um padrão de amarelinha no chão? Nem era uma amarelinha desenhada, mas viu aquele padrão de amarelinha e pensou em pular. É isso, é se equilibrar no muro, mesmo que seja um muro baixinho, tá? Pra ninguém se machucar, por favor. Porque esse lado de se machucar da criança, a gente não precisa. Mas para curar a criança, a gente precisa encontrar esses caminhos. E muitas vezes a gente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu desenvolvo esse trabalho, eu oriento pessoas, eu gerencio uma fábrica, enfim, essas coisas todas que a gente faz na vida, tá tudo certo? Mas que às vezes nos distanciam. Não, se eu sou gerente, eu não posso brincar, eu não posso ter uma leveza. Claro que não, você deve ter essa leveza, porque isso ajuda com que as pessoas que você está gerenciando também tenham. E num trabalho onde as pessoas todas estão mais leves, e eu não estou falando desatenta, tá? Brincadeira boba, ou perdeu a concentração, não é isso. Mas onde tenha um momento de alegria, um momento de leveza, tende a fazer com que as pessoas se engajem mais no que elas fazem. Então, essa alegria que a criança traz, né? Essa leveza, ela sim é muito importante para o nosso bem-estar. E a gente sabe quando a gente está com uma criança, quando a gente ou passa por uma situação assim de brincadeira, com os animais também isso acontece, né? Com os gatos, quando a gente vê os gatos brincando, não aflora na gente um sentimento amoroso? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Então é isso, se conectar com a criança interior é isso. E curar essa criança. Porque às vezes ficaram traumas lá do passado, que a gente fez o que com eles? A gente só colocou um abafador, né? Esses traumas acontecem muito, né, nas crianças. E a gente só abafa esse trauma e não trata. E chega um momento que ele precisa ser tratado. Aí você pode falar, Célia, mas eu não lembro mais. Tem gente que não lembra a infância. Isso é um sinal muito forte de que precisa tratar a criança interior, tá? Então, é perceber isso, né? Hoje a gente vê as crianças indo para o mundo adulto muito rapidamente, né? Claro que toda criança quer ir para o mundo adulto, é natural, faz parte do desenvolvimento. Mas tem criança que muito rapidamente, né, quer ser adulto logo, né? Porque ela para de olhar esse lado da diversão, da brincadeira, da leveza como uma coisa boa. Porque muitas vezes a gente coloca como se fosse, brincar não é necessário, brincar é você querer moleza, você querer, né, fugir do trabalho. Claro, a gente não pode brincar o tempo todo, a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa ter leveza, precisa ter um momento de descontração, de diversão, e isso a criança traz muito. Então, curar a criança interior pode ser de várias formas, tá? E eu não poderia deixar de falar que hoje, também esse tema veio hoje, porque hoje é um dia muito importante para mim, que a minha netinha, que tem
um aninho hoje, está completando, né? Um aninho de vida. E que ver como ela trouxe para minha vida, para a vida do meu filho, para a vida da minha nora, enfim, para as nossas vidas, vida da família, esse ar novo, né? Criança tem esse poder de trazer esse ar novo. Criança é essa luz. Então quando a gente se conecta com a nossa criança, que a gente brinca, fazendo teatro, cantando, cantar também nos conecta muito com a nossa criança, como a gente se revigora. Como ver uma criança, né? Brincando, uma criança aprendendo a ver o mundo, nos traz esse vigor, né? Como eu falei no comecinho lá do café, que eu preciso do café, porque o café de manhã traz esse vigor, a criança também traz isso pra gente, né? Que é a mesma coisa quando a gente vê os animais brincando, que também tem esse lado, né? Mesmo que eles envelheçam, eles parece que eles não perdem essa coisinha da criança, né? E você? O que você gosta de fazer que lembra a sua infância? Às vezes é uma bala, às vezes Você já pensou nisso alguma vez? O que te remete à infância, que te traz essa alegria da criança? Ou não? Se tem dificuldade quando você se conecta com isso, vamos tratar, vamos cuidar, vamos olhar com amorosidade. Eu sei que é difícil falar dessa questão da criança, porque traz muitas coisas. Mas para dar o próximo passo, a gente primeiro precisa criar a nossa criança. Criar também, né? Mas a gente precisa curar a nossa criança interior. Se não foi possível lá na infância, por questões várias, e aí eu não sugiro, não é para fazer, para culpar alguém. Ah, mas minha mãe, mas meu pai. Cada um só dá o que tem para dar. Cada um só dá o que tem. Então, se de repente seu pai não foi o ideal, sua mãe não foi o ideal, a gente precisa dessas pessoas para a gente poder se transformar. E não é por acaso que você tem o pai que você tem ou tem a mãe que você tem, né? Eu sugiro que você honre-os e agradeça, porque eles te deram a vida. Mas sem entrar nesse processo, porque indiferente de quem foi seu pai e sua mãe, você precisa se cuidar, precisa se curar a sua criança. E é o primeiro passo para você se libertar de alguns padrões. Ontem, na live, eu falei um pouco sobre cancelar, né? E eu posso repetir aqui para quem não estava. Quando vem pensamentos ruins, pensamentos que nos deixam tristes, o que a gente faz? Está cancelado, cancelado, cancelado. Isso é uma técnica do Theta Healing, tá? Que eu sou terapeuta Theta Healing também. Então, quando vier a lembrança do passado, que você tem dor, né? E você quer curar isso, quando vem a lembrança, você já cancela. Está cancelado, cancelado, cancelado. E aí vai buscando as coisas boas. Mesmo que mas eu não tive nada bom. Não acredito nisso. Mesmo em movimentos difíceis, tem coisas boas sim. A gente precisa pesquisar, investigar com amorosidade, tá? E aí pega aquele momento bom. Pode ser aquele dia que você foi no parque, né, com a família do amigo, porque às vezes isso acontece também. E às vezes foi muito bom e você gostou daquilo. E quer repetir, né? A criança tem isso. Quando ela gosta de uma coisa, ela quer repetir, quer repetir, quer repetir. Essa repetição é para ficar vivo isso no coração, para ficar vivo isso internamente. A criança não quer perder isso que é bom. Por isso que ela repete tanto, porque ela gosta da repetição. Por isso que ela vê filme 15 vezes. Porque se aquilo é bom, ela quer manter aquilo vivo. E nós deveríamos aprender com as crianças nesse sentido. O que é bom a gente pode repetir, a gente deve repetir. A gente não precisa, o que a gente tem que se distanciar é daquilo que traz sofrimento, daquilo que traz dor. Essa é a minha proposta hoje para vocês. Então vamos olhar para a nossa criança, vamos curar a nossa criança. Gente, curar a criança não é um estalo, mas é um processo. Porque às vezes para machucá-la foi um processo. Demorou anos machucando essa criança e deixando ela ali abafadinha. Então vamos libertar a nossa criança e vamos curar. Um dos trabalhos que eu desenvolvo também é no teatro terapêutico, junto com a Leia Albuquerque e o pessoal lindo lá do Teatro Barracão Ensina. No teatro terapêutico a gente também traz essa proposta de curar a criança interior, né, de reavivar a criança, de mostrar que você pode brincar. Porque no teatro tem muito essa coisa do jogo, da cena, né? E no teatro a gente se sente mais leve, né? Quem já teve a oportunidade de fazer teatro na vida pode dizer como a gente se sente mais leve vivenciando outros personagens. Não necessariamente seja sobre criança, mas a arte tem esse poder, né? Como uma música pode nos tirar de um lugar e colocar em outro.
E aí, dentro desse olhar, eu gosto de frisar também que tudo aquilo que a gente coloca o nosso olhar, a gente faz com que cresça. Então, por exemplo, se eu vou lá na minha infância, olhar para minha infância, mesmo que tenha dor, tenha dificuldade, tá? Mas olhar o lado bom, era bom quando minha mãe fazia sonho, sei lá, uma coisa aleatória aqui que eu pensei. Se você vai lá e olha para aquilo e sabe agradecer aquele momento, mesmo que os outros não tenham sido tão fáceis. Se você consegue olhar para aquele momento e sentir gratidão, você consegue fazer com que essa gratidão e essa alegria desse momento bom cresça na sua vida, certo? Ao passo que se você olhar só para o movimento ruim, para a dificuldade, para o problema, aquilo também vai crescer, tá? E aquilo cresce na sua vida agora. Então, é isso que é importante a gente ter claro. Então, tudo aquilo que a gente dá atenção vai crescer. Tudo aquilo que a gente olhar vai crescer. Bom dia, Evandro. Sempre uma alegria ter você por aqui, tá? Tudo aquilo que a gente pôr no nosso foco vai aumentar. Então, essa proposta que eu tenho para fazer para você. O que você quer pôr o foco? O que você quer olhar, né? Dentro das constelações, né? A Fatinha estava por aqui, não sei se ela está ainda, que faz um trabalho lindo também de constelações. Conheçam a Fátima. Ela tem um trabalho super bonito de constelação familiar, que é isso. Você acolher as situações. Você olhar para sua egrégora, olhar para tudo que rolou na sua vida e acolher. E ver que você hoje é resultado daquela somatória de coisas. Mas você não precisa focar na dor. Se precisa curar, você olha para curar. Mas não olha para julgar, para reclamar, que é uma tendência que a gente faz. Mas lá em 1900 e bolinha, o fulaninho fez isso para mim. Isso vai gerar na gente muita dor, né? Muito rancor, muito distanciamento daquilo que é mais importante na nossa vida. E aí que eu quero convidar você a olhar para a criança, mas com amorosidade, com cura, buscando os momentos bons, tá? E você diz, mas eu não tenho momentos bons. Tem sim, eu tenho certeza que você tem. Você só ainda não conseguiu olhar por esse prisma. Porque às vezes a gente só está olhando com o filtro da dor, com o óculos da dor. Então vamos pôr um óculos de amor, né? E não estou falando para pôr 2 corações na lente, mas pode ser, por que não? Mas é trocar o óculos, né? Na filosofia a gente fala muito isso. Com que óculos você está olhando isso, né? É com óculos da dor ou com óculos do amor? Né? Com óculos da gratidão ou com óculos, né, da cobrança? Porque a gente tende a cobrar muito. Onde eu coloquei uma frase, até eu reeditei depois a frase e vou pôr hoje de novo, que eu acho que ela é importante. Que diz, quanto mais você agradece, quanto mais você agradecer, eu pus assim no verbo, menos você precisa pedir. E é isso. Então, você quer usar seu tempo para agradecer o que você já tem? Ou para ficar pedindo? O Hélio Couto, que é um autor que eu também acho fantástico e que eu recomendo, né? O Bert Hellinger da constelação familiar. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham com essa linha. A Fátima Nunes é uma delas. Mas tem outros também, cada um, né, encontra aquele que tem a ver com você. Mas o autor da constelação é o Bert Hellinger. Eu gosto de falar dos autores, né? Não deixar eles de fora. E o Hélio Couto, ele fala muito do que a gente só pede, né? E ele fala da casa, carro, apartamento. Amor. É umas coisas que as pessoas vão pedir. E é verdade, a gente sabe. Se você vai em qualquer lugar que tenha consulentes, que tenham pessoas que vão ser atendidas, muitas vezes são os pedidos que elas fazem. Casa, carro, apartamento. Eu quero casa, carro, apartamento e um amor. Não tem nada errado a gente querer essas coisas, tá, gente? Eu falo isso porque ele repete muito e eu acho interessante pensar sobre isso. Não tem nada errado você querer sua casa, né? Seu carro, seus bens materiais, né? Seu trabalho, seu amor. Todo mundo merece ter um amor, né? Então, não é errado. O importante é o que você vai fazer com isso. Porque se isso se encerra em si, é muito vago, né? E aí, volta lá. O que a criança interior queria? O que você queria quando você era... Quais são os sonhos quando você era criança? Isso diz muito.
né? E às vezes os sonhos são fantasiosos, ser astronauta, nada errado em fantasiar ser astronauta. Mas o que os seus sonhos, para onde eles te levavam e para onde você foi? Vamos olhar isso com carinho, sem cobrança, com gratidão. É porque os caminhos que a gente acaba seguindo, talvez sejam aqueles que a gente precisava vivenciar. E tá tudo certo. Mas aí volta lá para a criança. O que a criança buscava? Qual que eram os sonhos dessa criança? E essa resposta eu não vou dar. Eu quero que vocês pensem, reflitam. Se quiserem me perguntar alguma coisa, podem perguntar, mas indiferente se tiver perguntas ou não, porque eu acho que as perguntas nesse caso são mais internas. Olhar amorosamente, internamente. Por qual caminho que eu segui? O que eu fiz? Né? E se precisa curar, sim, vá lá buscar a cura. Vá buscar. Não precisa ser com o meu trabalho, mas temos hoje excelentes terapeutas, né? Excelentes trabalhos. Trabalhos 1 a 1, mas trabalhos em grupo. Busca o seu caminho, porque não tem um jeito só. O importante é a gente não deixar de se cuidar. E aí, essa cura, né, é uma cura de acolhimento, tá? Não é uma cura de remédio, nada contra o remédio, mas ele tem o seu lugar também. Mas é uma cura de acolhimento, é entender aquele momento para que você possa dar o próximo passo. E não fique preso lá, porque senão a gente sempre volta lá, né? A gente sempre volta lá naquele processo de, eu vou chorar para minha mãe olhar para mim. Será que já não deu para dar o passo para parar de chorar para a mãe olhar? Porque a mãe agora pode estar dentro de você e não fora. Eu vi uma tirinha do Calvin que achei demais, assim. O Calvin se arranhou, sabe o Calvin, né? Aquele menininho do cabelo espetado que tem um amigo que é um tigre. Se você não conhece, busca o Calvin. Calvin é vida. E ele tem muitas tirinhas, assim, que tem ensinamentos pra gente olhar, pra gente perceber. Ele se arranhou, e aí ele meio que chorou. Ai, me arranhei. Aí ele olhou pro lado, olhou pro outro, não tinha ninguém olhando. Aí ele correu até do lado da mãe dele, sem chorar, né, sério. Chegou pertinho da mãe dele, ai, me arranhei. E às vezes é isso que a gente faz, mesmo adulto, né? O Calvin mostra muito essa postura que a gente se coloca muitas vezes. Chegou um momento que não dá mais pra gente ter essa postura do Calvin, que ele é uma criança, né? Nós crescemos e precisamos crescer, mas não para abandonar a criança, e sim para acolher a criança e para ter os momentos de brincar com ela, sim. Né? É esse lado fantasioso do Calvin que é maravilhoso. Então, sim, para brincar com ela, para acolher, para ter os momentos de leveza, de dançar, enfim, cada um acha de sua maneira, mas ou sentar e tomar um sorvete, curtindo aquele momento, sem culpa, porque eu vou engordar, por causa disso, porque o sorvete tem a gordura, sei lá, essas coisas que a gente pensa. Não, aproveita o momento, porque o foco é no momento. Se a gente ficar sempre... E é um pouco disso que o Hélio Couto fala, quando a gente fica só pensando casa, carro, apartamento. Porque a gente está pensando só lá, não está pensando aqui. O que eu tenho aqui agora, nesse momento? É isso que eu tenho que olhar. Eu disse, mas minha conta no banco tá XYZ. Tudo bem. Mas agora você não está tomando café? Não tem um café para você tomar? Então eu agradeço esse café. Claro que eu vou continuar batalhando, e batalhar e estudar é para sempre, tá? A gente sempre tem que trabalhar, sempre tem que estudar e sempre tem que buscar. Isso é para sempre. Mas eu tenho que agradecer o agora. O que eu tenho agora? Agora eu tenho um pouquinho de sol ali, também é nublado hoje. Eu tenho uma claridade entrando, espero que fique nublado mesmo, que chova, enfim, eu espero um monte de coisa. Mas não é isso que eu tenho que focar, eu tenho que focar agora. Agora, obrigada, olha essa claridade, dá uma luz linda que eu tô amando. É isso, é olhar isso, né? Eu tenho o café quentinho, ainda tá quentinho. Tem a minha caneca nova que a minha irmã me deu. Tá esfriando, ó, tá vendo? Tá mudando de cor. Enfim, é isso, eu tenho que agradecer esse agora. Isso que eu tenho agora. Eu acordei hoje, viva, com saúde, com energia, pra viver meu dia. E eu trago a minha criança comigo. E vou curando ela ao longo do tempo, né? Faço esse trabalho continuamente. Porque quando a gente consegue curar lá atrás, a gente consegue viver o agora com mais leveza. E aí, por consequência, desenvolver o nosso futuro. E é essa a minha proposta que eu queria deixar hoje para vocês pensarem, para vocês refletirem.
Se vocês quiserem perguntar coisas, inbox, pode perguntar, estou à disposição. Quiserem conhecer mais o meu trabalho, pode escrever para mim. terapiaarte.arte.br é meu site. Lá tem alguns textos, né, sobre perdão, logo vai ter sobre gratidão, enfim, sempre tem alguns textos lá, mas também tem o meu trabalho, tanto o trabalho individual, de atendimento terapêutico, que agora está online, para todo o Brasil e para fora, para quem fala português, e também tem o grupo de vivências, que é o trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que esse grupo de vivências é toda semana, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Tem que se inscrever antes, um dia antes pelo menos, tá? E lá tem os temas que você quiser escolher para você tratar, para você trabalhar. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia, de muita paz. Olhem para a criança, dê uma balinha para ela. Isso é metafórico, tá? Pode ser, dê atenção a ela, né? Um grande beijo e até breve.